Macheira, Lamandari, ergue os teus braços o mais alto para o céu e nós vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre este lugar. Levanta os seus braços o mais alto para o céu. Nós damos governo. São Rafael e todos os anjos do trono, São Gabriel, São Miguel, esteja aqui com toda a milícia celeste. Nós te damos governo, Espírito Santo, sobre todo o nosso consciente, nosso inconsciente, sobre tudo aquilo que tem nos levado a uma apatia espiritual. Que neste momento possa se levantar uma ordem de governo no céu sobre este lugar, e que este lugar possa ser uma atmosfera de céu, que não seja a nossa presença, mas a presença do próprio Espírito Santo neste lugar. Enche os anjos do trono neste lugar. Nós te clamamos a tua presença. Queira lamacheira, lamassurie. Ergue o teu braço mais alto para o céu e você vai cantar essa canção na autoridade do Espírito. Ordem de governo. Êxodo 4, 19, 6. Nós somos sacerdotes eleitos, nós somos uma nação eleita. Ergue teu braço o mais alto para o céu crescer, e nós vamos crescer em adoração, nós vamos crescer em oração. Xeramandarie, existe uma atmosfera de céu neste lugar. Coralabaxeramandarie, nós vamos declarar: a minha alma tem sede. Canta. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma por ti, a minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. A minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Sopra em nós, sopra em nós. Nós somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Declara, declara, declara. E ordem repouso vem neste lugar. Fortalece o teu corpo com teu poder. Faz o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. E ordem repouso vem neste lugar. Fortalece o teu corpo com teu poder. Pode vir, Espírito. Declara crescer, canta. Pode ser melhor pra Jesus. Quero a batalha. Faz a tua obra, Senhor, neste lugar. Só nas mãos eu quero ouvir. Pra Jesus, pode ser melhor. Sente a atmosfera de céu.
Escuta, é o clamor da tua igreja que clama, Pai. Nós te clamamos, Deus, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, na nossa vulnerabilidade. Escuta, eu quero ouvir vocês, ó vento, e ó vento impetuoso, pode rasgar, Deus, sopra hoje aqui, neste lugar, nessa tristeza, nessa depressão, neste desânimo, pode soprar, Deus, pode soprar, Deus. Você que estava descrente, você que chegou aqui perguntando a Deus: não tenho mais força, não aguento mais, não tenho mais respostas, Deus. Eu fico nesse relacionamento, ou eu termino esse relacionamento, Deus. Qual é a resposta que eu preciso? Eu fico nesse trabalho, ou eu saio desse trabalho? Oh, Deus tem uma porção dobrada preparada para a tua vida. Deus tem uma resposta para a tua história. Ei, queira labaxê, siria lamandaria, canta lamandaria. Repete comigo assim: ventos contrários. Ah, não, pode ser melhor para Jesus. Ventos contrários não alteram o decreto de Deus sobre a minha vida. Mais uma vez, ventos contrários não alteram o decreto de Deus sobre a minha vida. Declara isso para a pessoa que está do seu lado e diga: o decreto de Deus, os ventos contrários não alteram o decreto de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua história. Olha para mim. Sabe aquilo que te aconteceu até você chegar aqui? Não define quem você é. O que define quem você é um Deus que te chama de filha, é um Deus que te chama de filho, é um Deus que te chama de rainha, é um Deus que te chama de princesa, é um Deus que te chama de príncipe, é um Deus que te ama a qualquer custo, ao preço de sangue, ao preço de sangue, declarado sobre a tua vida, declarado sobre a tua história. Ei, as humilhações não te definem, não. Será lá machê, seria lá batalha, lá machê. As humilhações que aconteceram na tua história, antes de você chegar aqui, não define quem você é, mas define quem é Deus para você. Você está entendendo? Aquilo que te apontaram, aquilo que te falaram, aquilo que te descreram, não define quem você é, mas define o tamanho do Deus da sua história, define o tamanho da vitória de Deus sobre você, define o tamanho da vitória de Deus sobre a tua vida. Ei, você deve estar olhando e falando: que essa menina louca, que essa menina chegou já no reteté. Ei, aleluia. Há 6 anos atrás, eu estava no leito de hospital com aneurisma cerebral, 80% de sangramento no cérebro, diagnóstico de morte encefálica. Você sabe o que é isso? Morte. Todos os médicos olharam para mim e falaram: ela não tem mais jeito. Mas sabe o que Jesus disse? Isso não define quem você é, mas define quem eu sou. Mas define quem eu sou. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus de milagres.
Os médicos olhavam para mim e diziam: não tem mais jeito. Mas Deus olhava para mim e dizia: é só o começo. Ai, que loucura. Para quem não me conhece, eu comecei minha história com Jesus há muito cedo, muito cedo, muito cedo. Muito novinha. Quando eu tinha 11 anos de idade, Deus loucamente, pode ser sentando, gente, pode continuar, teclado, na unção, hein, na glória, aleluia, porção dobrada sobre vocês. Presta atenção, eu tinha 11 anos de idade, e com 11 anos de idade, lá na cidade de Caratinga, Minas Gerais, uma cidadezinha ovo, assim pequenininha, Jesus começou a mover na minha história. E aí, quando eu comecei a cantar nas missas, comecei a cantar na paróquia, comecei a evangelizar na minha cidade, sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta para mim. E sabe qual que era essa porta? Eu me tornei back vocal do Padre Fábio de Mello, vocês conhecem? Aí quando a porta se abre, você fala assim: uau, chegou a minha vez, chegou o tempo da vitória, Deus vai honrar. Pois é, estava tudo indo lindo, maravilhoso, até que um dia, Padre Fábio de Mello chegou para mim e falou assim: filha, você vai ministrar, com 11 anos de idade, tá? Eu falei: que isso, padre, você está ficando doido? Eu vou cantar aqui atrás mesmo, só vou fazer tá tudo lindo. Aí o padre falou: pega o microfone e vai ministrar. E eu comecei a ministrar, sei lá como, o Espírito Santo de Deus. Acabou ali, eu falei: glória a Deus, Deus fez. Sabe o que o padre fez? Me chamou no secreto e falou: filha, seu lugar não é atrás, seu lugar é na frente. A partir de hoje eu não quero mais você na banda. Eita, a porta que eu achei que tinha aberto para mim, se fecharam de novo. Sabe aquela porta que você acha que Deus abriu, aí na hora que você começa a acostumar, Deus vai lá e fecha? Você está com porta fechada? Você chegou aqui com as portas fechadas na tua vida? Então, se você tem porta fechada, eu tenho uma palavra para você: glória a Deus, porque o inimigo fecha a porta, mas Deus abre uma porteira, se for preciso. Quando eu achei que as portas estavam se fechando, ali naquela loucura, eu falei: Jesus, peraí, nós temos um trato, o Senhor me chamou, o que eu fiz de errado? O padre, com toda a sabedoria do mundo, virou para mim e falou: filha, quem vai te dar as respostas é Jesus, vá com Deus. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei pé da vida com ele, eu queria esguelar ele. Falei: como assim? Você matou os meus sonhos? Aí sabe o que eu fui fazer? Mateus 6,6. Você quer resposta? Não vai falar no Instagram não, não vai desabafar no Facebook não. Você quer resposta? Não vai no grupo do WhatsApp falar mal do seu ex. Não, você quer resposta? Não vai falar mal com a vizinha, com a tia, com a avó. Ei, entra pra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. Mateus 6,6. Eu peguei um violão, um caderno e fui para o meu quarto e falei: Jesus, eu não saio daqui com 11 anos de idade sem o Senhor me dar uma resposta, porque o Senhor está fazendo isso comigo. Eu vivi 15 dias de deserto, eu só saía para o banheiro e para comer pão e água. Entrei num jejum com 11 anos de idade, eu nem sabia o que era isso. Quando eu saí de lá, minha mãe olhou para mim achando que eu estava em depressão, olhou para minha cara e falou: filha, o que aconteceu com você? Você está diferente. Falei: mãe, recebi todas as respostas que Jesus queria de mim. Aí ela: qual foi? Em 15 dias, eu saí do quarto com 150 músicas compostas. A porta se fechou para quê? Porque Deus tinha algo muito maior.
Às vezes a gente não entende por que as portas se fecham na nossa história. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem portas que é Deus também que fecha. O não de Deus também é resposta. Sabe por quê? Para que nós aprendamos a dizer sim no lugar certo. Nós estamos dizendo sim no like do Instagram. Nós estamos dizendo sim no Facebook. Nós estamos dizendo sim para todo mundo. Tem uma dor de joelho, eu vou lá e desabafo. Eu brigo com meu marido, eu conto para todo mundo. O meu filho está me dando trabalho, eu posto lá no Instagram. Jesus, misericórdia com meu filho. Ei, deixa eu te falar, quem tem a resposta para entregar na tua vida não é Facebook, não é Instagram, é Jesus Eucarístico. As portas se fecham, sabe para quê? Para que você entre na porta certa, e a porta certa só existe no teu secreto. Fecha a tua porta e ora. Fecha a tua porta e ora. Ali, gente, tudo começou a acontecer. Dali eu fui parar numa gravadora católica, Codimuk, que até hoje eu não sei como. E aí eu comecei a fazer show para todo lado. Aí no ano de 2013 eu estava aqui fazendo uma turnê em 15 cidades do carnaval. Campina Grande foi a primeira. Cantava a música: eu não queria vir, eu não queria servir, eu não queria falar. Era uma menininha de 15 anos que estava evangelizando o Brasil. Eu fazia show de segunda a domingo. Por que eu estou cantando isso? Não é para fazer status meu, não. É para dizer para você que presta atenção. O inimigo, ele é astuto. A menina de 11 anos, o que ela fez? Quando teve problema, o que ela fez? Ela foi para o quarto. Mas a menina de 16, a menina de 17... começou a cantar. E aí sabe o que aconteceu? Tive a graça de ser filha espiritual do Padre Léo. Vocês conhecem? Pois é, o Padre Léo foi meu pai. Ele me orientava, ele me direcionava. Ele falava: filha, vai por lá, vai por cá. Só que no meio do caminho existiu uma enfermidade. E eu, muito nova, não soube administrar a solidão. Porque era bonito estar no meio de uma multidão. Aquela menina de 16 anos tinha virado um produto. Ela simplesmente fazia show. A minha preocupação já não era mais o Mateus 6,6. Já não era mais o quarto. Já não era mais o secreto. A minha preocupação era agenda. A minha preocupação era povo. Mas quando eu entrava no meu secreto, ao invés do meu secreto ser um lugar de adoração, virou um lugar de murmuração. O que seu travesseiro tem ouvido? Louvores, glórias ou reclamação? O que o seu travesseiro tem ouvido? O que a tua cama tem ouvido? O que o teu quarto tem ouvido? Reclamação, murmúria, ou adoração, ou clamor? Pois é, o meu quarto tinha virado um lugar de murmúria. Eu vivia rodeada de gente, mas eu não tinha ninguém. Sabe por quê? Porque não adianta você estar rodeado de gente e você não ter a você mesmo. Eu me perdi de mim mesma. Eu virei uma adolescente que só sabia cantar, mas na hora que eu olhava para minha identidade, cadê? Aí, para piorar, no meio desse percurso, a única pessoa que podia me direcionar, que eu achava que era o meu pai, foi embora. Deus levou. Padre Léo morreu. Aí sabe o que começou a acontecer? Adolescentes, me escutam, por favor. Começou a bater carência afetiva, né, mulherada? As amigas começaram a namorar. As coleguinhas lá da minha sala falavam: nossa senhora, tá todo mundo namorando e eu tô aqui cantando. Começou a bater carência. Eu comecei a virar aquela música do tra, sabe? Aí eu ia cantar, eu não queria. Olha que gatinho. Amo Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. A carência começou a bater. E eu ficava só desesperada. Sabe aquele desespero? Quero casar. Tem um monte aí. Tô mentindo? Eu quero casar, Jesus. Será que é minha vocação? Aí reza para Tobias, reza para José, reza para não sei o que, reza para não sei o que. Santo Antônio, bota Santo Antônio da geladeira e tira Santo Antônio da geladeira e vai para todo lado e vira aquele negócio e Deus me responde. Deus responde, o silêncio dele também é resposta.
Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a olhar para fora. Sabe qual que é a diferença de Maria e de Eva? Eu virei Eva. Eva, quando ela foi criada lá em Gênesis 3, diz para nós que Adão foi pego pelo pó. Sabe? Adão foi pego pelo pó. Do pó Deus fez um boneco. E desse boneco ele tinha vida, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Qual que foi a matéria-prima utilizada naquele momento? O pó. Vou dizer de novo, qual foi a matéria-prima? Pode ser melhor, gente, crescer. Cresce o volume. Qual foi a matéria-prima? Rapidinho, tecladista, rapidinho. Tem nem clima para isso, só um minuto. Quem aqui chegou dizendo assim: tô só o pó da rabiola. Cheguei aqui o pó, gente, que calor é esse? Nossa, eu tô no pó. Se você é mulher e homem de verdade, levanta a mão. Deixa eu te dar uma notícia. Sua matéria-prima é do pó, sabia? Você é literalmente do pó. Só que a tua essência, lá em Gênesis 3 diz que Deus pegou as narinas de Adão e soprou o nefesh, o ruá. A tua matéria-prima é o pó, mas a tua identidade é do Espírito Santo de Deus. Você chegou aqui pó, mas o Espírito vai te levantar um profeta, uma profetisa, porque independente da tua matéria-prima, existe um Espírito que habita dentro de você. Sabe qual foi meu erro? Eu olhei para fora. Na profecia do avivamento, na canção nova, o padre Eduardo José me fez uma analogia que eu fiquei assim, uau. Você sabia que a serpente nunca levantou, nunca ficou de pé para conversar com Eva? Você sabia disso? Se ela não levantou, quem é que teve que baixar? Fala aí, serpentinha. Cochicha aqui com nós aqui, ó. Quantas vezes a gente tem baixado para escutar fofoca? Quantas vezes a gente tem baixado para olhar o Instagram e comparado a minha vida com a do outro? Quantas vezes você olha para ver o corpo da outra e acha que o corpo da outra está lindo, maravilhoso? A maquiagem da outra está melhor. O casamento da outra está melhor. Ah, não, peraí, meu marido não me trata bem assim não. Meu marido não me dá flor. Como diz o padre Léo, quem gosta de flor é defunto. Meu marido não me dá flor, meu marido não aporta de carro para mim. Olha que lindo lá no Instagram da influência. Quantas vezes nós temos sido Eva? E eu virei essa Eva. Sabe qual que é a diferença? Maria, vamos lá em Maria, que vocês acabaram de entronizar ela. Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo chegou para ela e falou assim: oi, coleguinha, ave cheia de graça. E ela falou assim: olha, que tamanha saudação. Aí ele falou assim: ó, você vai ficar grávida. Tá entendendo? Imagina um anjo chegando para você e falando: você vai ficar grávida. E ela comprometida, noiva com José. O que Maria falou? Qual foi a pergunta de Maria? Como se dará isso se eu não conheço homem algum? Qual que foi a resposta do anjo Gabriel? O Espírito Santo te envolverá com sua sombra e você dará a luz ao Filho de Deus. Maria foi lá no Instagram ver a opinião das coleguinhas. Será que elas vão me aceitar? Será que a minha vizinha vai gostar de me ver grávida? Será que a minha mãe vai entender? Será que José, meu Deus, como é que José vai ver minha barriga crescendo? Eu vou ter que botar uns paninhos e prender. Maria fez isso? O que Maria fez? Maria olhou não para a matéria-prima, Maria olhou para a essência e diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só que a Adrielinha aqui, ao invés de olhar o Espírito Santo que habitava dentro dela,
dela. Ao invés de lembrar a essência dela, eu comecei a o quê? Olhar as coleguinhas. Só que coleguinha passa, meu amor. Homem passa, mulher passa, colega passa, mamãe passa, papai passa, mas o Espírito Santo que habita dentro de você jamais passará. Tá entendendo isso? Eu não entendia isso. Eu comecei a fazer como Eva. O erro de Eva foi olhar para fora. O acerto de Maria foi olhar para dentro. E eu comecei a olhar para fora aquilo que faltava dentro. Entende uma coisa, meu amor? Aquilo que te falta dentro, o vazio existencial que falta dentro de você, a ansiedade que você tem, a depressão que você tem, as dores que você tem, homem nenhum pode suprir. Teu marido não vai suprir. Teus filhos não vai suprir. Somente o Espírito Santo de Deus pode suprir tudo que te falta. Aí sabe o que aconteceu? Deus respeita as nossas escolhas. Fala com o coleguinha do seu lado. Escolha. Não. Escolha. Deus respeita. E Deus respeitou. Eu namorei um boy. Achei o boy. Na verdade, o boi. Mas achei. E não vem falar que eu não achei em qualquer lugar, não. Achei na igreja. Era o meu produtor técnico. Era um homem de Jesus. Mentira, da igreja. Mas era. Namorei. Aí, Deus respeita de novo as... Não, gente, vocês entenderam? Deus respeita de novo as... Mas Deus é pai. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Pai, só pai. Homem. Você é pai, não é? O que você quer para tua filha? O melhor. Se a tua filha te pedir pão, você vai dar pedra? E você acha que Deus vai dar o que para tua filha se ela pedir pão? Ele vai dar vitória. Ele vai dar o melhor. Eu pedi pão, mas eu aceitei pedra. Sabe por quê? Vamos lembrar? Lá quando Jesus foi batizado por João Batista, vocês lembram disso? O Espírito Santo pousou sobre a cabeça de Jesus. E lá a palavra diz que uma voz se ouviu do alto dizendo: este é o meu filho. Repete comigo: este é o meu. Logo depois, o Espírito Santo encaminhou Jesus para o deserto. Repete comigo: para o... Chegou lá, o encardido, o derrotado, o filho da mãe, porque também é filho da mãe, gosta, ele não gosta. Levou Jesus para o deserto, né? O Espírito Santo levou. Aí o encardido chegou para ele e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que eu estou querendo te dizer? Presta atenção numa coisa. Ele não podia ter pedido para ele transformar areia em pão? No deserto não tem areia, sim ou não? No deserto não tem galho seco, sim ou não? Por que ele pediu que ele transformasse pedra em pão? Sabe, naquela época, as pedras do deserto, devido às tempestades de areia, as pedras eram redondas, pareciam pão à distância. Deixa eu te falar uma coisa: o demônio vai te apresentar aquilo que parece, mas aquilo que parece, muitas vezes não é. A essência está em entender que Deus não dá pedra, Deus dá pão. Aí sabe o que Jesus respondeu? Fala alto. Nem todo homem vive de pão, mas de toda palavra que vem de Deus. E qual que era a palavra que Jesus tinha ouvido no batismo? Este é o... Não, gente, vocês não entenderam. Este é o Filho. Eu estou aqui para dizer para você: você é filha, você é filho. Deus não vai te dar pedra,
Mas Ele respeita se você quiser pegar a pedra. Ele respeita se você olhar a pedra e falar assim: ai, eu vou rezar, depois eu converto. Ai, eu vou pegar essa pedra aqui, mas se eu rezar um pouquinho, Deus vai lá e transforma. Deus não vai transformar, não. Sabe por que Deus não vai transformar? Porque Deus respeita as nossas. E eu não vou mentir, as adolescentes que me escutem. Quando eu comecei a namorar, a minha mãe falava: Driele, tem coisa esquisita aí. Mas é de Jesus, mãe. Vai comigo na igreja. E minha mãe falava: tem coisa esquisita aí. Mãe, mas ele reza o terço. Tem coisa esquisita aí. A minha mãe olhava para mim e falava: isso é pedra. E eu falava: não, parece com pão. Se eu rezar, muda. Aí minha mãe falava: é pedra. E deixa eu te perguntar, meu querido, você que falou que é pai, a gente tropeça em montanha? Qual é as pedras que a gente tropeça? As menores. Cuidado com as pedras do meio do caminho. As pedras que vão te fazer tropeçar não são as montanhas. As montanhas são para você subir. As pedras que têm te feito tropeçar, homens e mulheres, são as menores pedras. As pedras que você não dá importância. Ah, mas ela é minha amiga, mas é fofoqueira. Ah, mas é minha amiga, tá lá na igreja, me leva para Jesus, te leva para Jesus para falar mal dos outros. Ah, mas é de Jesus, seu namorado é de Jesus. Ele reza o texto e te agride emocionalmente, te agride psicologicamente. E depois você vem aqui pedir para Deus transformar. Deus não vai transformar, sabe por quê? Porque Ele te apresentou pão e você escolheu pedra. E foi assim. Pode continuar, tecladista, em nome de Jesus. Eu escolhi pedra. Namorei 5 anos. Casei. Depois de casado, não escutei a voz daqueles que me amam. Adolescentes, prestem atenção. Sua mãe pode não ser a melhor mãe do mundo. Teu pai pode não ser o melhor pai do mundo. Mas se existe uma coisa que habita na boca da tua mãe, ela pode ser a mais difícil do mundo. É o Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele que gesta vida, gesta o Espírito Santo de Deus. Escute as tuas mães, escute os teus pais, ainda que você não concorde, ainda que você não entenda, ainda que você não vá com a cara da tua mãe. Desculpa, mas tem umas mães que são chatas mesmo pra caraca. Mas mesmo chata, entende uma coisa: o Espírito Santo habita dentro delas. A minha mãe é uma mãe muito difícil. A minha mãe, ela sofre de um transtorno chamado borderline. Eu sou psicóloga. Borderline é um transtorno que muda, oscila de humor. E foi aí que o inimigo me pegou. Eu achei que por ela ter o transtorno, ela ficava desconfiando de todo mundo. Só que entende uma coisa: aquele que entende, sabe qual era o meu erro? O meu erro, eu ficava buscando validação nos outros. Eu esqueci da menininha de 11 anos que ia para dentro do quarto e rezava. Porque se eu tivesse voltado para o meu lugar, para a minha essência, para o meu quarto, sabe o que eu teria feito? Eu teria mesmo, na inconstância da minha mãe, compreendido o Espírito Santo na boca dela. Mas não, esse é o nosso erro. Nós esquecemos a nossa essência. Eu fiquei presa à minha matéria, eu fiquei no pó. Eu estava no pó. E eu não vou dizer para você, não tive um namoro muito bom. Sabe por quê? Porque a pedra, ela parece bonitinha como o pão. Depois que eu casei, depois de 6 meses, eu descobri que meu ex-marido era usuário de droga. E ali começou. Eu passei por 8 estupros sexuais, do qual um deles me deixou sem andar por 1 mês quase. Sofri 23 agressões físicas, do qual uma delas resultou a um aneurisma cerebral. Fui parar no hospital logo depois de um show. Não pense que eu parei de cantar, não. Eu apanhava lá atrás, nos bastidores, e vinha para cima do palco cantar que Jesus transformava. Quando eu saía do palco, o demônio apontava na minha cara e dizia: uai, por que não transforma pedra em pão? Por que você que cura
achava que eu tinha a obrigação de salvar a vida dele. Só que entende uma coisa, meu lindo e minha linda. Deus, antes de querer a transformação, Deus quer a nossa salvação. Deus queria a minha salvação. Deus me queria. Deus me queria. E Deus olhava para mim e falava: filha, olha para mim. Aí as pessoas falam: mas aonde estava Deus nisso tudo? Aonde Deus estava durante todo esse tempo de sofrimento? Sabe aonde Deus estava? Quando eu tentei suicídio 14 vezes. E nenhuma dessas 14 vezes foi o suficiente. Porque existe um Deus que dava e dá a vida por mim todos os dias. Sabe aonde estava Deus no sofrimento? Talvez você esteja perguntando: aonde está Deus nas minhas dores? Deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu fiquei sem andar. A agressão foi tão forte, que eu não conseguia andar. Eu tive que fazer uma cirurgia lá. E a minha ginecologista chorava e olhava para mim: como que você não pega doença? Eu olhava para ela e falava: existe um Deus que mesmo sem eu compreender, Ele está do meu lado, mesmo sem eu sentir, porque eu fugi da presença dEle. Eu troquei o pão da vida eterna pela pedra, pelas minhas carências afetivas. Eu substituí aquilo que era de Deus pela minha vontade, pelo meu desejo carnal. Eu queria olhar como Eva, eu queria o fruto proibido, sendo que Deus falava para mim: filha, é só esperar, eu tenho o melhor para você. Mas eu esqueci do Mateus 6,6. Eu esqueci do meu secreto, do meu quarto. Eu esqueci de voltar para a essência. Eu esqueci de me ajoelhar e perguntar: o que tu queres? Eu era como Marta. Eu só fazia. Eu queria ser a melhor cantora. Eu queria ser a melhor para todo mundo, boazinha. Eu queria dar autógrafos. Eu queria ser para todo mundo. Mas em nenhum momento eu perguntei: Jesus, o que tu queres que eu seja? Senhor, o que tu queres que eu seja? Você não precisa ser a melhor mãe. Você não precisa ser a melhor esposa. Você não precisa ser a melhor em nada. Tudo que você precisa é ser filha de Deus. Tudo que Deus quer de você não é o seu ser melhor. Você não precisa ser super-herói. Você não precisa ser super-heroína. Você só precisa ser a filha. A filha. A filha que não tem vergonha de perguntar: Senhor, o que tu queres? O que tu queres, Senhor? O que tu queres de mim? O que tu queres do meu corpo? Eu uso vestidos longos, porque meu corpo tem marca de crack, tem marca de cigarro, tem marca de faca, tem marca de chute, tem marca de latinha de crack, manchas. Aí as pessoas olham para mim e falam assim: meu Deus, e como ela sorri hoje? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz em Isaías que Jesus era desfigurado. Quando eu olho para o meu corpo e eu vejo as marcas que em mim ficou, eu não vejo a minha história. Eu vejo o tamanho do Deus que me ama e que mesmo com as minhas marcas insiste em mim, insiste em dizer que eu sou filha. Ei! Se você olha para o teu corpo e se sente feia, se você olha para o teu corpo, homem, e se sente incompleto, deixa eu te falar uma coisa: o que te completa não é o que está na tua carne, é o que está na tua essência. Depois de um show chamado Totus Maria, em Goiânia, 12 mil pessoas. Fiz o show, acabou o show, eu desmaiei no colo da Adriana e tive que voar às pressas para São José dos Campos, onde eu moro hoje. Quando na hora da tomografia, a veia cerebral estourou. Por quê, André? Porque eu sofri uma agressão antes de entrar no palco. E eu estava com os nervos à flor da pele. E eu peguei uma bactéria no meu corpo que em qualquer pessoa normal seria como se fosse uma gripe.
Mas por eu estar num nível de estresse tão grande, subiu para a cabeça, estourou na minha cabeça. Imediatamente fiquei em coma 14 dias. E nessa luta dos médicos em fazer alguma coisa, e eles queriam descobrir por que eu estava com 98% do meu corpo infeccionado. Além disso, meu cérebro todo, 80% de sangramento no cérebro, eu não tinha resposta cognitiva nenhuma, eu estava cega, sem nenhum movimento mais. A única garantia que a medicina tinha é que eu seria cega. Por quê? Porque estourou na hipófise e toda a minha retina ficou encharcada. Depois de 14 dias em coma, os médicos chamaram a minha mãe e falou: Dona Graça, não tem mais o que fazer. A gente precisa desligar os aparelhos. Os órgãos estão funcionando, mas o cérebro não responde. Ela não tem resposta nenhuma. Sinto muito. E minha mãe disse para ele assim: tudo bem, mas antes, eu quero dar unção dos enfermos para minha filha. Eu preciso chamar o médico dos médicos, para que ela vá em paz. Nesse momento ela ligou para o meu diretor espiritual, Padre Paulinho. Ele saiu de São Paulo às pressas, e ao invés de levar o olhinho pequenininho, ele levou o olho grande no desespero. Ele não sabia como eu estava, o estado grave que eu estava, e aí ele saiu no desespero. Minha mãe me conta que na hora que ele chegou no hospital, eu estava no leito tipo aqueles de Covid, sabe? Todo protegido por conta da infecção. E aí tinha que se paramentar para entrar. Na hora que o padre se paramentou, ele desastrado como eu sou, diz a minha mãe que quando ele entrou, ele derrubou o óleo todo para o chão afora. Para o desespero dos médicos, das enfermeiras. Aí as enfermeiras de um lado tentando limpar, e do outro a minha mãe conta que ela pegou papel, junto com o padre, e começou a enxugar, porque é óleo sagrado, óleo santo. Aí de um lado era o desespero da medicina, de outro lado era o desespero do sagrado. Mas naquele momento, o padre, no desespero, ele se sujou todo no chão. E ele deu um grito no meio da UTI: para tudo! Os médicos chegaram. Na hora que os médicos chegaram, ele olhou para os médicos e disse assim: o evangelho de hoje diz que o vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o óleo acabou de ser derramado. Ela está curada. E naquele momento ele me abraçou. Eu vou repetir de novo. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. O vaso acabou de ser quebrado. Ela está curada. Vocês vão entender. Peraí. Você acha que na hora eu levantei, né? Não. Na hora os médicos olharam para minha mãe e falaram assim: amém, tá bom, valeu. O padre foi embora. Não me deu a bênção dos enfermos. Ele declarou a cura e foi embora. Os médicos, em solidariedade pela minha mãe, falaram assim: esse padre é doido, eu vou esperar mais um dia, viu, dona Graça? Amanhã a gente vem e você despede da sua filha e tudo bem. O horário que os médicos chegaram era 17 horas e 17 minutos. 24 horas depois, 17 horas e 17 minutos, os médicos foram desligar os aparelhos e fazer todo o processo de se despedir de mim. Quando os médicos foram colocar as mãos em mim, eu acordei. Para todo constrangimento da medicina naquele dia, eu não estava cega, eu estava enxergando perfeitamente, e mais louco de tudo, Deus não restituiu só a minha visão. Naquele momento os médicos começaram no desespero. Como assim? Os médicos começaram a falar: Adriele, se você está entendendo o que nós estamos falando, pisca uma vez se é sim, pisca duas vezes se é não. E eu comecei a responder cognitivamente.
Você está achando que é um milagre lindo, não é? Deixa eu te perguntar, tá legal? Deixa eu te falar que não é a primeira vez que acontece isso. Por que você está tão abismado? Desculpa. É bonito quando vem alguém aqui de carne e osso igual você e mostra para você que é possível. Mas deixa eu te falar uma coisa, você conhece um cara chamado Lázaro? Sim ou não? Você já conhecia ele antes de mim. Você já conhecia o milagre antes de mim. Você já tinha ouvido falar do milagre antes de mim. Você já tinha lido sobre o milagre antes de mim. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando Jesus recebeu a notícia que o Lázaro, seu melhor amigo, estava doente. Qual era a notícia que Jesus recebeu? Que ele estava Ele estava morto. Ele estava doente. O que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus continuou caminhando. Jesus recebe a notícia que ele... Vai, gente, que ele... Eu imagino Jesus no caminho. Jesus estava em missão. Jesus no caminho, eu imagino Jesus chorando. E Jesus falando com Deus assim: pô, Deus, ô Pai, eu posso curar, Pai. É só eu levantar a mão, só eu declarar que eu posso curar. Ei, eu imagino Jesus andando. Jesus andando. Jesus podia ou não podia curar? Jesus podia ou não podia curar? Por que Jesus não curou? Porque Jesus não queria te dar cura, meu lindo. Jesus não queria dar cura para Lázaro, não. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Jesus não te trouxe aqui para te curar. Jesus te trouxe aqui para te ressuscitar. Ei! Jesus no caminho. Jesus podia estar pensando assim: poxa, eu podia curar. Eu imagino Jesus. Mas aí Deus falando com ele assim: feridas têm propósito. Feridas têm propósito. Feridas têm propósito. E Jesus caminhava. Mesmo não entendendo, mesmo doendo, mesmo sofrendo, Jesus caminhava. E Deus falava: feridas têm propósito. Ei, você está sofrendo, você está chorando, você está sangrando, mas você precisa caminhar, porque Deus hoje está gritando para você e dizendo: feridas têm propósito. Feridas têm propósito. Caminhe, não pare no teu sofrimento. Enquanto Jesus caminhava, demorou quantos dias? Quantos dias? 4 dias. Sabe por que Jesus demorou 4 dias? Porque a ciência mostra que o primeiro órgão a se decompor quando nós morremos não é o seu cabelo, não é a sua pele, não é seu olho, é o seu cérebro. A única constatação daquela época que a pessoa literalmente tinha morrido é que tinha que esperar 4 dias, porque o cérebro tinha virado pó. Volta aí, o cérebro tinha virado. Mas Jesus chegou. Depois de 4 dias, ele chegou e Marta, como sempre, chegou para ele e falou assim: Senhor, Jesus, se tu tivesse chegado há 4 dias atrás. Você está assim, né? Se Jesus tivesse chegado antes, você não estaria sofrendo assim, né? Se Jesus tivesse chegado antes, você não teria perdido aquele filho, aquele pai. Se Jesus tivesse chegado antes. Hey! Eu não vim aqui para dizer de um Jesus do seu passado.
Jesus disse para ela: não temas, ele não morreu, ele ele ressuscita. Aí ela disse: vamos para o futuro? Na glória, ele ressuscitará. Sabe quando Jesus quer fazer, e você fala assim: um dia, quem sabe, né? Um dia eu vou ter a família que eu sempre sonhei. Quem sabe um dia meu marido vai se converter. Quem sabe meu filho vai sair das drogas. Quem sabe, Jesus? Você não entendeu, meu amor? Olha para mim agora. Presta atenção. Sabe por que eu vim aqui? Não é para contar testemunho, não. Deixa aqui. Não é para contar testemunho, não. Eu só vim aqui para te dizer uma coisa. Jesus, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu futuro, mas eu vim aqui para te dizer que Ele chegou no agora, Ele chegou hoje, Ele chegou para trazer milagre para a tua vida, é no agora, é hoje, é agora, não é no teu passado, nem no teu futuro, é agora. Você está entendendo? Acho que você não entendeu. Você não entendeu. Não é possível que Jesus chegou e você vai continuar sentado, sem levantar e fazer um brado de louvor, porque Jesus chegou agora. Jesus chegou agora. Ele quer fazer no hoje, Ele quer fazer, é no agora, não é no seu passado e nem no teu futuro, é no agora. Ei, Ele chegou. Só para te dizer uma coisa. Você acha que tudo isso que Deus fez na minha vida tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. Deus não me ama mais do que Ele ama você. Posso te dizer? Sabe por que Ele me curou? Por causa de você. Da sua história. Por causa de você. Por causa de você. Por causa de você. Eu só estou de pé. E Deus me tirou da linha da morte. Só por causa de você. Não tem nada a ver comigo. Ei, Lázaro. Lázaro, vem pra fora. Ele não se contenta. Ele me trouxe aqui para dizer para você que não acreditava mais que existe milagre, que o mesmo Lázaro ainda existe, que o mesmo Deus que fez o mar se abrir ainda existe, o mesmo Deus que fez o maná cair do céu ainda existe, e Ele chegou. Só para você entender uma coisa. Sabe por que Ele não chegou antes do quarto dia? Sabe por que Ele está demorando para te entregar a tua promessa? Sabe por que Ele ainda não chegou e não bateu na tua porta? Porque Ele queria te trazer no crescer, para dizer para você: se Ele chegasse antes, seria apenas uma cura. Se o padre tivesse me curado na hora, seria apenas uma cura. Mas Ele queria provar para os médicos que Deus não só cura, mas Deus ressuscita. Deus ressuscita. Deus
ressuscita teu casamento. Deus ressuscita tua família. Deus ressuscita tua vida financeira. Deus ressuscita. Você que estava morto, levanta o teu braço, porque hoje você vai ressuscitar. É hoje. Ei, não tem câncer. Pai, o contratempo daquele que tudo pode. Não tem, não tem, não tem. Ah, coitada da AIDS, coitada da AIDS, coitada da deficiência. Cheira lá, manada, lá, massurie. Cheira lá. Segura aí, ministério. Ele está aqui, gente. Aleluia. Obrigada, Jesus. Sente essa presença, gente. Sente, Jesus está aqui. Sente Ele. Tudo é para Ele, por Ele, com Ele. Aleluia. Tome este lugar, Senhor. Tome a organização, Senhor. Toma cada canto deste lugar. O Senhor me mostra que esse lugar foi antro de perdição. Eu não sei do que Jesus está falando. Mas aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu não sei do que Jesus está falando, eu não conheço esse lugar, mas o Senhor me mostra muitos mortos aqui dentro, mortos espirituais, muitas almas mortas neste lugar, nesse chão, muitas almas que morreram neste lugar, muitas almas que perderam neste lugar. Oh Senhor, eu não entendo, mas ressuscita, Senhor Jesus, as almas que estão aqui, filhos, 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 receba o Pai, receba o Pai, receba o Pai, levanta vidas, ressuscita dos mortos, as almas perdidas, ora igreja, ora, aleluia, ora igreja, ora, 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 cheira lá, massurie, ora, 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 pede o teu impossível. Pede o teu impossível, Ele está aqui. Ele chegou no teu impossível. Fala, fala. Jesus me mostra mulheres que foram agredidas, mulheres que foram abusadas quando crianças. Tira lá, macê. Abusos emocionais, psicológicos. O Senhor me mostra alguém recebendo um empurrão. Você está sentindo a sensação de um empurrão, como se alguém estivesse te empurrando. Jesus está te curando nessa tarde. Era lá, maceira lá, maceira lá. Deixa Jesus vir para fora o teu clamor. Homens, o Senhor me mostra homens inseguros, homens com baixa autoestima. Você que está se sentindo inseguro no teu trabalho, você que não se sente firme e forte para tomar uma decisão, Jesus está dizendo para você: não é de você, não se trata de você, não se trata de você, se trata de mim, se trata de mim, se trata da minha graça. Era lá, macera, lá, mandaré. Jesus está curando homens da masturbação, vício da masturbação, e você não gosta, isso te tira a tua paz. Ele está curando, Ele está aqui, Ele chegou. Cheira lá, mandaria lá, bassurirê. Deixa Jesus curar, Ele está aqui. Quando eu estava na UTI, minha mãe colocava nos meus ouvidos as pregações do Padre Léo.
como uma maneira para me ressuscitar, para me reconhecer a voz do Pai. Quando eu saí do quarto, quando eu saí da UTI, fui para o quarto, 4 dias depois, tá entendendo? Deus, Ele é didático. 4 dias depois, Ele me tirou para fora da morte e me levou para o quarto. Eu já estava falando, eu já estava comendo, eu já estava mexendo os braços, eu só ainda não andava direito, mas eu já estava bem. O meu cérebro não foi feito nenhuma cirurgia, mas eu já tirei 23 ressonâncias magnéticas para comprovar que foi milagre. E todas as ressonâncias mostram a cicatriz da cirurgia que Deus fez. Não foi os homens que fizeram, foi Jesus que secou. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Bem baixinho. Nós vamos fazer Nada Mais Me Basta, rapidinho. Eu sei que eu já estourei o tempo, rapidinho, Márcio. Eu preciso falar para vocês uma coisa. Deus já está fazendo. Tem gente aqui que chegou sofrendo aqui, com dor, porque não está entendendo por que você está sofrendo tanto. Eu quero falar para você, Deus já está fazendo. Existem cirurgias que precisam ser feitas, existem cortes que precisam ser feitos, e dói cortar. Mas eu estava esse final de semana passado com o Frei Gilson, e ele partilhando da cirurgia que ele fez, e Deus nos deu discernimento, onde ele dizia que a pedra dos rins estava num lugar que incomodava e precisava ser retirada. Jesus me deu discernimento. Tem pedras na tua vida que somente com cirurgia vai curar, somente com corte definitivo vai curar. Então, se está doendo, eu tenho uma coisa para te dizer: Deus está operando a cirurgia, Deus está curando, Deus está fazendo cirurgicamente. E aí, quando eu saí do hospital, Deus me deu uma canção que eu quero cantar para vocês. Vocês deixam? Vocês cantam comigo? A música dizia assim, eu não sabia de nada, viu, gente? Tudo isso que eu estou contando para vocês é minha mãe que me contou. Eu não lembro de nada. Eu estava em coma. Mas aí Jesus escreveu para mim o que aconteceu. Olha para você ver. Eu voltei do coma, entrei no quarto e comecei a cantar isso, sem saber o que tinha acontecido. Olha isso, eu cantei para Jesus. Mova-nos, Senhor, ao teu encontro, ansiosa te espero, ó meu esposo. Olha isso. Queremos quebrar os nossos vasos e assim ofertar nossos perfumes, pois nada mais me basta, nada mais me enche, só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche, só a tua graça é o que me preenche. Eu quero que você canta isso. Nada mais me basta, nada mais me enche, só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche, só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche, só a tua graça é o... Declara, vai, nada mais me basta.
ministério. Só a tua graça é o que declara. Nada mais me basta, nada mais me enche. Só a tua graça. Eu quero me crescer. Nada mais me basta. Só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, Deus. Só a tua graça é o que me preenche. Para os teus filhos ouvirem, você vai cantar que nada mais te basta, nada mais te enche. Só a tua graça é o que basta. Deus precisa curar. Cheira a vontade, nada mais me enche. Só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche. Só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche. Só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche. Só a tua graça é o que me preenche. Toda vez que vier a ansiedade, você vai cantar isso. Nada mais me basta. Desculpa, surdos e mudos. Deus não esqueceu dela. Eu precisava dizer que desde o momento que eu comecei a pregar, Jesus tinha uma ministração de cura para essa mulher. E eu falei, Jesus não esqueceu. Deus está vendo a entrega, Deus está vendo a cura, Deus está vendo ao quanto Deus está usando através de uma coisa que ela pode achar que é simples, mas Deus reconhece a grandeza. Da mesma forma para ela, eu quero dizer para você que veio hoje buscando cura, veio buscando libertação. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu preço que você rezou. Deus não esqueceu do seu pedido. Deus não esqueceu da sua dor. Deus não esqueceu. Por isso, canta pra Ele. Nada mais te basta. Aleluia. Só a tua graça é o que me preenche. Nada mais me basta, nada mais me enche. Só a tua graça é o que me preenche. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia. Gente, eu tô aqui com o São Rafael do Rafa. E é de verdade, São Rafael, anjo da cura. E ele esteve comigo na UTI várias vezes. E hoje, o Rafa tem um ministério junto com o meu, junto. A gente é muito alinhado. Porque ele é a representação do Padre Léo aqui nessa terra. Se você, escuta o que eu estou falando. Se você acha que o Padre Léo fez curas, graças, bênçãos, vocês não têm noção do que Deus vai usar do Rafael para essa geração. Deus tem uma palavra de promessa para ele. Então, em nome de Jesus, vai lá, ajuda o meu irmão. Ele tem 2 filhos lindos para manter. Uma esposa que eu amo, a Lília. Vai lá, adquira essa. Isso aqui não é uma imagem qualquer, é um sacramento. Um sacramental, na verdade, né? Para nós. Então, vai lá, adquira. A gente também está com uma lojinha que eu nem sei aonde está. O coleguinha está dando tchauzinho.
que é a nossa devoção é Nossa Senhora do Equilíbrio. Para você que tem depressão, ansiedade, que sofre doenças emocionais, vai lá conhecer Nossa Senhora do Equilíbrio. Talvez você nunca ouviu falar, mas eu tive a graça dela ditar aos meus ouvidos a oração do terço. Eu também não conhecia, e eu tive essa experiência mística com Nossa Senhora do Equilíbrio. Então vai lá conhecer, eu vou ficar muito feliz. Mesmo que você não adquira, vai lá conhecer a nossa devoção do Éfata. Eu quero agradecer a Crescer e toda a comunidade, vocês são extraordinários. Gente, abraça essa comunidade, dê tudo aquilo que eles precisam de apoio, porque é sobrenatural o que acontece aqui. Eu não sei o que tinha aqui, eu não sei nem que espaço é esse aqui. Eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? É uma casa de show, casa de show. Aleluia, aplaude Jesus, eu não sabia. E Deus colocava isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então saiba que vocês têm promessa de porção dobrada. Que bênção ter você aqui conosco, é uma alegria muito grande saber que esse canal tem sido de relevância na tua história e na tua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos todos os dias 1h da tarde ao vivo aqui e também nos sábados e domingo às 21h nas reprises, nas noites só para mulheres. Então você é nosso convidado, mas eu te peço, compartilhe essa live, se inscreva nesse canal e não deixe de dar o seu like. É muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus. Eu e Nossa Senhora do Equilíbrio contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!